Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Handtalk Link, Festival Digital de Acessibilidade. Meu nome é Thais da Silva. Primeiramente, vou me descrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho um cabelo cacheado, meus olhos são pretos, eu uso um headphone e, no momento, um casaco azul. Eu sou Squad Leader de Digital no Zé Express, da Ambev, que são geladeiras inteligentes, e meu background é em novos negócios, engenharia e desenvolvimento de produtos digitais, e essa conexão com produtos físicos, essa intersecção. E hoje a gente vai falar sobre Digital, e a primeira pergunta é, afinal, o que que é Digital? Essa palavra que algumas pessoas ao ler já entendem que é a mistura ali de físico com digital, essa integração, mas afinal de contas, o que que é? E antes de começar a realmente trazer exemplos e indicar o que que exatamente é, eu queria te transportar pelo imaginário do que é que a gente imaginava sobre o futuro. Se você é ali da geração dos anos 90, como eu, e assistiu os desenhos, a gente imaginava carros voadores, robôs por todos os lados, imaginava roupas prateadas, e chegamos em 2023 e não é exatamente isso. Não existe um domínio total dos robôs, mas a gente caminha para uma conexão do físico e do digital, onde que existe uma maior integração e uma necessidade de integrar o offline e o online. Principalmente aqui eu vou indicar para a gente fazer uma experiência única do consumidor, né? Então, eu ainda que vou falar sobre digital numa camada muito do varejo, eu quero que a gente entenda o digital como uma tendência e essa integração do online, do offline, da humanidade, dos robôs, do digital, realmente para uma camada muito maior, tá? Então, antes de falar sobre ser só uma camada física e digital, a gente precisa entender a abordagem social. Afinal de contas, a gente está inserido nesse meio, nessa conexão. E quando a gente entende sobre digitalização, por exemplo, eu vi em alguma palestra sobre que a pessoa indicava assim, from bricks to clicks, né? Então, de tijolos para os cliques. Antes, fazer um negócio precisava de toda uma estrutura, de um ambiente, de estoque. Muitas vezes, quando a gente aborda sobre produto físico, né? Então, do estoque, de ter todas aquelas pessoas ali no contato realmente com o usuário, da venda, do pós-venda. Então, precisava de toda uma estrutura e hoje a gente consegue imaginar negócios também nesse mundo digital que muitas vezes tira toda essa camada de infra. E aí essas lojas físicas, ainda que estejam no chão de fábrica, ainda que estejam no mundo presencial, elas precisam se inserir no ambiente digital. Então surgiu muito isso. E diante disso, existiu uma mudança de comportamento geracional, mas principalmente impactada nos últimos anos por causa da pandemia, né? Então, a gente traz alguns dados. É, Antes desse momento da pandemia, ali em 2019, 5% de todo o varejo realizava as vendas por meios digitais, apenas 5%. E aí o e-commerce brasileiro cresceu 73,88% em comparação com 2018, nesse período. Ir para o digital foi uma forma de sobrevivência. E depois que experimentaram o mundo digital e entenderam todos os benefícios e essa intersecção, entenderam que era um caminho a realmente ser desbravado. Então, o meio digital passou de ser uma possibilidade e agora ser um meio essencial. E, dentro de tudo isso, a gente ouve falar muito de dados, a gente ouve falar que dados é o novo petróleo, e aí, trazendo um pouquinho desse Customer Data Profiling, né, que é uma palavra em inglês, mas basicamente é como a gente coleta esses dados de uma forma estratégica. Então, obviamente, a gente também consegue coletar esses dados no físico, mas no digital a gente consegue ter uma outra perspectiva e camada de dados. Entender, por exemplo, como esses dados de consumo, a gente pode fazer propostas mais assertivas no marketing, né? De como a gente pode acessar esse usuário, em como a gente pode entender comportamento global. Então, é uma outra camada que é essa união de vamos então usar o digital como uma possibilidade, vamos entender como o digital gera escala, como o digital faz uma coleta mais inteligente,
diante de todos esses fatores, uma mudança de comportamento, o digital foi inserido realmente na realidade, né? Quando a gente fala sobre varejo. E ainda sobre a questão social, não tem como não abordar sobre o perfil do consumidor. Esse consumidor, que ainda que a gente fale muito dessa velocidade que a geração Z, né, a geração de hoje necessita e convive, a gente quer corresponder às diversas gerações, né? Então, as diversas gerações também querem uma comodidade que a digitalização, ela beneficia. Então, eu estou na minha casa e eu consigo acessar o que uma loja tem ali para vender dentro da minha casa. Eu não preciso acessar essa loja, isso é uma comodidade. Fazer a compra online também é uma comodidade. Eu tenho um controle da disponibilidade. Eu não só quero comprar, eu quero entender o que que é o melhor, o que que ela tem ali na disposição. E eu quero também ter um pouco de acesso maior a esse pós-venda. Quantas empresas a gente vê aí que depois da venda tem ali, quantas estrelas você dá para a experiência que você teve? Ou então, qual foi a última vez que antes de fazer uma compra você viu um review? Seja no YouTube, você acessou um vídeo para entender qual foi a experiência daquela pessoa que comprou a mesma coisa que você está desejando antes de fazer a sua compra. Então, esse comportamento da gente querer tanto ver e entender qual foi a experiência da outra pessoa antes da gente consumir, também é essa conexão do físico e do digital. E é uma dependência que é interessante, que dá para ser explorado muito mais. É, enfim, e além da gente estar sempre ligado às novidades, né? Ligado em tendências. É quase que é uma ansiedade mesmo, da gente ter essa disposição de ter tudo à mão, de entender ali tudo o que está acontecendo. Esse canal também apoia bastante, tá? E para indicar os benefícios, afinal de contas, por que é tão importante a gente usar desses canais? É utilizar a tecnologia ao nosso favor, aproveitar esse benefício da tecnologia, melhorar o relacionamento com o usuário e simplificar processos, economizar também recursos, tá? Então, Phygital é a revolução do varejo, mas antes disso, e por isso que eu repito, não é só uma camada que a gente vai trazer para o varejo, tá? Mas Phygital é a revolução da experiência, a experiência do usuário, essa conexão com o usuário. E aí, se eu pudesse indicar em uma frase, ser Phygital é elaborar estratégias para ser inesquecível. É como sua marca pode e deve ser inesquecível. E, novamente, será que você está tão distante assim já dessas tendências do mundo digital? E eu trago a pergunta, né? Qual foi a última vez que você comprou uma loja online e retirou numa loja física? É algo trivial que já está no nosso dia a dia, porque às vezes a gente se distancia e é uma tendência tecnológica, é uma revolução do varejo, parece ser uma coisa muito distante, mas essa pergunta é mais para te aproximar, já está acontecendo e provavelmente você já viveu isso. E aí, para dar mais alguns exemplos, até para, se você quiser entender melhor como funciona, ou entender um pouco mais a estratégia de como a gente pode aplicar, eu trouxe alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é a gente trazer uma experiência integrada. Aqui na imagem, a gente vê uma loja da La Roche-Posay, e aí a pessoa está andando na rua, eu vejo a loja, mas ali também ao meu lado tem um QR Code. Então, se eu quiser experienciar o produto, passar o produto, entender a textura, entender um pouquinho melhor sobre o produto, porque hoje o digital ainda não nos propicia essa questão de textura, o cheiro, a sensação. Ainda o digital não passa isso para a gente. A gente tem à disposição ainda as lojas físicas, né, que é super importante, mas se eu simplesmente quero conhecer mais, eu pego o meu celular, escaneio o QR Code e eu tenho acesso ao digital. Então, é essa integração de uma forma fluida, uma forma que os dois coexistem, né? Eu posso ter mais informações pelo QR Code, que é totalmente digital, mas eu não tiro a experiência do físico. Eu acho muito interessante, ainda que seja um produto de ultra tecnologia, tem ali dentro da decoração laranjas, né? A gente tem planta, uma coisa mais terra, né? Mais
físico do que é uma planta. Então, até isso é absorvido na disposição da loja. Enfim, essa experiência integrada é super importante. Um outro ponto que eu queria indicar é personalização das experiências. Muitos totens, muitas lojas já têm essa disponibilidade de você ver de uma forma digital como que seria determinada roupa, mas quais as cores que eu tenho à disposição, como que eu posso usar outros produtos para fazer composição com o meu look. Enfim, essa navegação de forma digital propicia maior personalização. E essa personalização, ela sana diversas demandas. Se eu fosse pegar roupa por roupa, revirar todo aquele estoque da loja, existe um tempo, né? Um tempo maior, mas de forma digital eu consigo trazer mais velocidade, mais dinamismo, e isso comporta uma experiência muito lisa, assim, e muito interessante. Bom, outro ponto, que ainda que nossa cabeça esteja conectada totalmente no futuro e na tendência, o digital também corresponde a soluções de problemas antigos. Aqui eu trouxe um totem, né, da Animale, que também é uma frente, enfim, do varejo, de moda, mas aqui a gente aborda um pouquinho sobre a concepção de prateleiras infinitas, né, versus a ruptura. A ruptura, basicamente, ali, imagina uma pessoa vem, poxa, eu quero essa calça verde que eu vi no Instagram, eu quero entender melhor como que é esse produto. Chego na loja e falo, nossa, não tem no meu estoque. Aqui, hoje, aqui nessa loja, não tem no meu estoque. Eu falo, pô, obrigada, fica para a próxima e vou embora. Perdi o meu usuário, né? Perdi meu cliente nesse momento. Usuário não, mas meu cliente. Mas imagina se eu tenho um totem com uma qualidade legal de mídia, de imagem, onde eu consiga me aproximar um pouco mais desse produto. E ainda que eu não consiga tocá-lo, eu consigo ter acesso de um outro formato. E aí, ali mesmo no totem, eu consigo efetuar a compra. E aí eu não perco, né, esse cliente. Então, essa prateleira infinita, eu dei um exemplo do varejo, da Animale, que é um exemplo que a gente já tem nas lojas, que as pessoas já oferecem, né, na marca Animale, mas ter esse catálogo de forma interativa é super interessante. Também, quando a gente pensa nessas tendências, a gente pensa que só essas lojas que foram criadas agora, pós-pandemia, elas podem estar inseridas nesse mundo do digital. Então, eu trouxe um exemplo da Casas Bahia, que inaugurou, né, já foi em 2021 que inaugurou uma loja conceito, repleta de experiências imersivas. E aí a gente se pergunta, afinal de contas, né, o que é essa experiência imersiva? E a experiência imersiva é trazer uma interatividade. Então, eu também vou ali, como o QR Code é bem explorado aqui, né? Eu acesso o meu QR Code e aí o consumidor, ele, após escanear, ele tem o mapa interativo, porque por geolocalização eu consigo me aproximar, buscar aquele produto que eu quero dentro da loja. É um GPS interativo entre os corredores. Então, traz uma interatividade na experiência de andar dentro de uma super loja que a Casas Bahia lançou. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho também da experiência que o Zé Express traz, trazendo um pouco mais sobre a exploração das sensações. Então, o Zé Express, onde eu estou, né, como Product Owner, eu fico responsável justamente por como a experiência digital e física ficam bem integradas. E aí, pensando em várias tendências que o Zé Express comporta, a gente pode falar que ao explorar as sensações como que uma geladeira inteligente, que tem toda uma camada de leitura facial quando você vai acessar a geladeira, então você faz o seu cadastro, você escaneia o seu QR Code e aí tem a liberação dessa porta, você retira o seu produto e é debitado no seu cartão de crédito. É muito simples. Mas como que esse meio do físico e do digital vão te propiciar ter a sua bebida gelada próxima de você, de uma forma rápida? Então, são coisas que o físico propicia e o digital ainda não, né? Essa intersecção. Então, sua bebida favorita perto de você, é uma análise de dados, a gente consegue trazer isso de forma mais prática. E a temperatura sempre perfeita, que é o que a geladeira, o físico, propicia, tá? Rápida para matar sua sede. Então, os Express também é uma loja autônoma que está nesses dois mundos, né? Entre o físico e o digital. E aí, o físico e o digital pode ser explorado em um universo gigantesco, não só
no varejo. Então, a gente tem no mundo da arte vários museus que já estão interativos, que você consegue ter um manuseio de obras que você não conseguiria nem chegar tão perto. Em museus ao redor do mundo, aí eu trouxe o SketchArt, que é uma forma de você poder facilitar o desenho. Então, eu estou com o lápis, a caneta na mão, aqui na minha frente, e dentro de um dispositivo eu consigo facilitar a educação, né, o ensino do desenho. Eu consigo ter à disposição do meu celular como um dispositivo para outras funcionalidades com medida. Então, o celular ele vai virar uma fita métrica, eu consigo tirar foto do ambiente, eu consigo entender a distância de um ponto para o outro. Isso pode ser usado tanto na minha casa, se eu quero entender qual é o espaço, quando eu vou fazer uma compra de um móvel, ou então de uma forma mais profissional para arquitetos e engenheiros. E quem não foi muito fã do Pokémon Go, né? Que propiciou a captura de Pokémons na cidade. Então a gente via e ainda vê muitas pessoas na cidade com seu celular escaneando vários ambientes atrás dos seus Pokémons preferidos. Essa interface do Pokémon Go foi muito interessante porque teve um avanço, né, de atividades físicas. Então a pessoa ficava no game ali na casa, na frente do computador, da televisão, sentado na sua cadeira, e o Pokémon Go propiciou atividade física, as pessoas irem para a rua, ter uma conexão novamente com a rua mesmo, a brincadeira de rua. Então foi bem interessante para um resgate de game, de brincadeiras que a gente tanto fez quando era criança, essa galera que brincou desde sempre na rua mesmo, que a gente vai se perdendo, né? E aí uma outra camada também que eu trago é a telemedicina. A telemedicina é super importante, traz várias questões de termos de acessibilidade. Muitas comunidades ribeirinhas hoje podem acessar a telemedicina porque existe esse canal, né? Esse canal que a gente tem de que é um canal de comunicação entre o acesso médico e essa pessoa que não precisa estar ali presente. Então, tanto de diagnóstico, de acesso, da comunicação mesmo, viabilizou de forma global. Então, foi uma camada super interessante. E aí, tudo isso traz a tecnologia como aliada, né? A tecnologia que lá no começo, naquela imagem inicial que eu comecei a falar com vocês, do robô, do carro voador, poderia nos distanciar. E não, o Fidget é mais essa integração que nos aproxima e traz a tecnologia como aliada. E aí eu trago, por fim, afinal de contas, a gente está num evento falando sobre acessibilidade. Eu queria reforçar em como também a tecnologia e essas features, essas funcionalidades podem nos aproximar da acessibilidade. Então, como o digital, a relação do físico e do digital, e essas funcionalidades que são feitas para nos aproximar, para trazer acessibilidade, pode ser realmente a conexão e podem trazer várias formas de experienciar. Afinal de contas, no final do dia, a gente fala de experiência do usuário. Então, eu trouxe uma propaganda da Apple, que é uma empresa que fala muito sobre acessibilidade também. Essa propaganda, inclusive, a gente viu no Cannes desse ano, né, naquela premiação que a gente tem lá na França. Se não me engano, foi até uma das propagandas que foram vencedoras. E aí eu trago um pouquinho, assistam, entendam um pouquinho de uma forma de como as funcionalidades hoje já conseguem apoiar a acessibilidade. Bom, então a gente conseguiu ver um pouquinho com vídeo todo esse universo que pode ser explorado, que pode usar em benefício da acessibilidade. E eu fico por aqui. Muito obrigada. Esse é meu canal. E é claro, se a gente está falando de digital, né? Escaneia, eu falei tanto de QR Code hoje, então escaneia a tela, você vai ter acesso ao meu LinkedIn e eu fico super à disposição para tirar qualquer dúvida e para falar um pouquinho mais de digital com quem quiser conversar sobre. Novamente, obrigada.